Olá, seja bem-vindo a mais uma conversa acadêmica. Esta conversa que se traduz neste programa, o programa Conversa Acadêmica, e que é uma iniciativa da Escola Superior de Educação do Centro Universitário Internacional Uninter. Eu sou o professor Ricardo Petraca e hoje tenho aqui uma questão relativa à disciplina de Ética e Educação e que faz parte do nosso simulado. Vamos então verificar no slide o enunciado da questão, ok? Vamos lá. Leia o texto a seguir. Um povo inventa uma coisa aqui e outro inventa uma coisa diferente ali. E só inventam coisas diferentes porque são diferentes ou porque estão situados em ambientes diferentes. O encontro entre essas coisas diferentes produz uma novidade importante para toda a humanidade. Mas a troca certamente modifica cada cultura, tornando-a diferente do que era antes e muitas vezes questionando os fundamentos de todo o seu sistema de crenças. Bem, como você pode ver, este trecho foi retirado do livro Diversidade Cultural, Globalização e Culturas Locais, Dimensões, Efeitos e Perspectivas de Leonard Brent. Olha só, veja que neste texto o autor diz que nas trocas culturais entre os povos é importante levar em consideração as suas diferenças e entender que é no encontro destas diferenças que se produz uma novidade capaz de modificar uma determinada cultura, correto? Vamos agora voltar à questão e dar uma olhada no próximo slide e nas alternativas de resposta do exercício que estamos analisando. Vamos lá. As diferentes culturas têm uma racionalidade própria e, apesar das trocas culturais, devem ser entendidas desta forma para que suas práticas tenham sentido. Assim, conforme o livro base, podemos dizer, letra A, que para compreender determinada cultura, devemos entender os contextos em que as práticas culturais foram produzidas. Repare que cada cultura tem uma racionalidade própria e deve ser entendida conforme o contexto que a produziu. Isso significa que, se quisermos compreender determinada cultura, não podemos deixar de lado o contexto em que as práticas culturais foram produzidas, o que torna a afirmativa A correta. Letra B, que podemos afirmar que, apesar da distância geográfica, os povos produzem culturas similares devido às trocas culturais endógenas. Trocas culturais endógenas são aquelas que ocorrem no interior da própria cultura. Mas o que está em questão aqui são as trocas entre as diferentes culturas. Portanto, a afirmativa B está incorreta. Letra C. Podemos afirmar que cada cultura, apesar da sua racionalidade própria, é produzida apesar do contexto em que está inserida. Veja que o autor aqui afirma exatamente ao contrário, isto é, que cada cultura é produzida levando em consideração a racionalidade própria e o contexto em que está inserida, pois só podemos entender as trocas culturais quando entendemos os meios e as formas em que elas ocorreram. Portanto, a afirmativa C também está errada. Vamos para a afirmativa D, letra D. Que as trocas culturais, podemos afirmar que as trocas culturais acabam com as culturas locais, criando culturas universais. Bem, como vimos no enunciado da questão, as trocas culturais tornam as culturas locais diferentes, mas não as eliminam, correto? Portanto, também a afirmativa D está errada. Letra E. Podemos afirmar que a cultura é fruto do meio que a produz e as trocas culturais não modificam-na. Bem, como acabamos de ver, as trocas culturais modificam a cultura de um determinado povo. A afirmativa portanto, está errada. A afirmativa E está errada. Bom, assim sendo, e conforme acabamos de constatar, somente a afirmativa A está correta.
Bem, esta questão faz parte do simulado disponível no ambiente virtual. Eu sugiro a você responder todas as questões que estão ali disponíveis, porque isso vai lhe ajudar a ter um bom preparo para realizar as provas, além de auxiliar você a ter uma ideia de como está a sua aprendizagem em relação aos conteúdos das diferentes disciplinas. Bem, é isso. Desejo a você bons estudos e até o próximo programa Conversa Acadêmica. Até lá!